Olá, pessoal. Mais uma vez eu aqui com vocês, Samuel Bastos, diretamente do canal Pecuária Leiteira Tropical. Os especialistas e hoje, com muito prazer, recebendo aí um amigo, um companheiro, cara que tem poder da palavra e também o poder do empreendedorismo. É Lucas Barbosa, médico veterinário pela faculdade da UFLA, né, da Universidade Federal de Lavras, mestre em produção animal pela Unesp, lá em Botucatu, e hoje como gestor da LG Cursos, que é o seu maior empreendimento e o empreendimento que vocês vão conhecer um pouco hoje também. Lucas não para por aí, tem os seus trabalhos nas propriedades como consultor, né, em rebanhos leiteiros, direcionado com mais foco na área de saúde e nutrição. Lucas, muito obrigado por esse momento, é um prazer te receber aqui e a gente poder, né, com o canal e com esse quadro, contribuir para essa pecuária leiteira tropical. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês essa noite. Obrigado e parabéns a você pela iniciativa, né? Muito legal essa iniciativa do vários meios de comunicação para a gente conseguir chegar nos produtores, nos técnicos, nas pessoas do campo aí. Eu acho que a gente tem uma demanda grande, um canal bacana como esse seu que você está criando. Já vem acompanhando os outros episódios aí de outras iniciativas que você fez para trás. Eu achei muito legal, muito bacana. Então, parabéns pela iniciativa. E é um prazer. Estou à disposição aqui para compartilhar com vocês um pouco aí da nossa trajetória e um pouco de algumas informações técnicas aí pro pessoal também. Lucas, eu só tenho a agradecer realmente pelo esse feedback, porque nós estamos aqui pensando na contribuição. Um momento, eu avaliei que não é possível mais a gente abrir somente as porteiras para estar levando conhecimento, né? Nem você como consultor, e aí provavelmente partiu para a área dos cursos, que você vai falar agora na sequência, dessa empresa, que foi uma inovação para o mercado e atingiu o mercado de estudantes e profissionais na mosca, né? E a nossa ideia também é essa. Hoje, com a rede social, nós conseguimos difundir, né, essa informação, quebrar as barreiras. E essa barreira já está começando a ser quebrada hoje, com esse nosso bate-papo, à distância, mas entregando uma informação de alta performance, né? Lucas, bom, como foi a sua história dentro do agro? Muitos vêm com a história de herança, né, do pai para o filho, do avô para o pai. Muitos descobrem a veterinária, ou agronomia, ou zootecnia, através de um parceiro. Como foi o seu início em contato aí com a agropecuária? Eu estou no agro desde sempre, né? Desde que eu me entendo por gente. Eu, apesar de ter nascido em Belo Horizonte, só nasci na capital, aos 4 anos de idade eu me mudei para Oliveira, mudei para fazenda, vim morar na fazenda. Meu pai trabalhava em Belo Horizonte e a família da minha mãe tinha uma fazenda aqui, e eles resolveram vir para cá para tocar essa fazenda. E então, com 4 anos, eu me mudei para fazenda e meu pai era produtor de leite, né? A gente, desde então, desde que eu me entendo por gente aí, né? De 4 anos até hoje, eu estou envolvido diretamente no agro, né? Meu pai é produtor de leite, eu sempre acompanhei, minha infância e adolescência inteira foram na fazenda, então acompanhei muito de perto, acompanhei muita exposição junto com meu pai, tornei leiteiro, muita coisa bacana desde novo. A gente teve a infelicidade muito grande de perder meu pai quando eu estava no 3º ano da escola, aos 17 anos. 17 anos. E eu continuei tocando a atividade leiteira da família por um tempo. Meu pai produzia leite. E nesse momento eu resolvi fazer outra faculdade em BH. Eu saí do agro por 6 meses da minha vida. Na verdade, eu saí, mas ele não saiu de mim, né? Mandei para Belo Horizonte. Fui fazer um curso chamado Ciências Atuariais, um curso que ninguém conhecia. Na verdade, a família do meu pai toda trabalhava com seguro. E Ciências Atuariais é um curso que trabalha com isso. Na verdade, não vendendo o seguro, mas criando o seguro, os planos de saúde e tal. Ok. Eu tentei para essa área, fiquei 6 meses fazendo faculdade e trabalhando no escritório dessa área. E contando as horas no relógio para acabar logo, doido para voltar para a roça. É isso aí. Nesse momento, resolvi fazer veterinária. Falei, cara, eu preciso fazer o que tá no meu sangue, que tá no meu coração. E resolvi voltar e fiz veterinária, passei na UFLA em Lavras e fui para lá. E nesse momento, a gente ainda continuava com a produção de leite aqui. Minha família somos eu, minha mãe e minha irmã.
E eu tocando, ajudando minha mãe a tocar atividade leiteira da família com bastante dificuldade, não só financeira, mas também técnica, né? Minha mãe não conhecia nada, eu achava que conhecia também, depois que eu fui ver que também não conhecia nada. E de uma maneira muito difícil, a gente optou por. Minha mãe me fez uma provocação uma vez, no meio da faculdade, falou assim: "Ô, Lucas, eu tô achando que você tá fazendo uma das duas coisas bem feitas. Nem fazendo a faculdade veterinária bem feita e nem tocando o leite aqui bem feito, né? Eu acho que a gente deveria parar com um dos dois." Ela me deu essa oportunidade, né? Obviamente, ela já falou comigo assim: "Você sabe que é a minha opinião, o que que eu acho que você deve fazer, mas você vai seguir o que que você acha, né?" E naquele momento a gente resolveu parar com a atividade leiteira por um tempo, descontinuar ela por um tempo e vender umas vacas, dono coração gigante, né? Vender o gado que era do meu pai e tal. Mas enfim, a vida é essa, a gente tem que seguir em frente, né? E aí vendendo gado, eu continuei na faculdade, fiz a faculdade de veterinária bem focado, trabalhei bastante durante a faculdade, fiz muito estágio, tive várias bolsas. Nunca fui um aluno nota 10 em nenhuma matéria, mas as matérias que eu gostava, eu era bem bom, fui monitor de algumas matérias, fazia estágio, bolsa de iniciação, bolsa de monitoria, tudo. E no finalzinho da faculdade, eu trabalhei muito na zootecnia, apesar de ter formado em veterinária. Fui orientado por eu digo que eu tenho 3 pilares técnicos na minha vida profissional. Um deles é o Marcos Neves, que foi o professor na UFRA, foi orientador de TCC lá, e ele que me mostrou o que era vaca de verdade, assim, lá no Grupo do Leite. E acho que isso é uma passagem super importante da minha vida, que foi o Grupo do Leite. A gente era conhecido lá em Lavras como os escravos do leite. Igual o camelo lá. Mas a gente tinha uma recompensa muito legal em termos de conhecimento, de entender que o esforço era importante. No final da faculdade, resolvi fazer o estágio fora do Brasil. Tinha um sonho de trabalhar como professor específico. Eu não fui para os Estados Unidos por causa de outra coisa, eu fui por causa desse professor, que é o segundo pilar da minha vida profissional, né? Minha vida profissional técnica. Foi o José Eduardo Santos. Eu fui para os Estados Unidos para trabalhar com ele. O meu objetivo era esse, era trabalhar com esse cara. Sim. E fui pra lá, fiquei 6 meses estudando, trabalhando. E não me adaptei muito ao país, não gostava muito de lá. E quando eu tava acabando o estágio, eu tive um convite para continuar lá, fazer mestrado, doutorado lá nos Estados Unidos. E eu queria voltar para casa, eu tenho uma relação muito próxima com minha mãe, com minha irmã. Não queria deixar elas ficar mais longe e queria realmente voltar para casa, né? E aí nesse momento que eu tive uma encruzilhada muito importante na minha vida e muito marcante na minha trajetória. Eu estava decidido que eu ia voltar para a UFRA para fazer mestrado lá na mesma linha de trabalho que eu fazia. E aí, quando eu recusei o convite de mestrado desse professor, né? Falei: "Cara, eu tenho muita vontade de trabalhar com você mais, mas eu não aguento ficar nos Estados Unidos, eu quero ir embora pro Brasil." Ele falou assim: "O que você vai fazer então?" Ele falou assim: Eu falei: "Vou fazer mestrado em macros." Ele falou assim: "Não vai não. Você não vai fazer mestrado em macros não." Eu falei: "Ué, o que eu vou fazer então?" Ele falou assim: "Você vai fazer mestrado em Botucatu com um amigo meu." E aí surgiu o terceiro pilar importante da minha vida profissional aí, foi o Zequinha. Esse professor meu lá dos Estados Unidos, ele me falou assim: "Lucas, eu acredito que você tem uma formação muito boa na área de nutrição. Mas você precisa de trabalhar mais reprodução, precisa ser um cara um pouco mais completo. Correto. Então você vai trabalhar com o Zequinha." Falei: "Cara, ele era um cara super, o Zequinha é um cara super importante, né? Talvez a grande referência em reprodução brasileira." Sim, sim. Falei: "Cara, nem me conheço, como é que vai me pegar?" Falou: "Deixa comigo." E aí ele escreveu um e-mail na minha frente, falou assim: "Eu tô com um cara aqui e ele quer fazer mestrado com você, que dia que ele pode fazer inscrição?" Não tinha muita opção do Zequinha me aceitar no momento. E aí fui lá, fui fazer mestrado com o Zequinha e minha vida mudou muito tendo esses 3 pilares, sabe assim? Essas 3 pessoas eu tenho uma gratidão gigantesca porque eles me moldaram profissionalmente na parte técnica. Depois eu conheci várias outras pessoas no caminho que me moldaram em outras áreas, mas na área técnica esses 3 foram assim, fundamentais e fizeram minha vida ser o que é hoje. Fiz mestrado com o Zequinha e resolvi empreender, né? O Samuel falou aí que eu sou empreendedor, né? Eu sempre gostei de fuçar, né? Eu gosto de empreender, acho legal demais. E, cara, resolvi empreender de uma maneira muito interessante, né? Empreender sem R$1 no bolso, né? Recém-formado da faculdade, acabado de fazer o mestrado, sem nenhuma reserva, sem nenhum centavo no bolso. E resolvi montar um laboratório de produção de embrião in vitro.
E resolvi ir pro campo, montamos um laboratório chamado Reproduz. Esse laboratório funciona até hoje, né? É um laboratório de dois colegas, muito bacanas aí, o Arthur e o Fernando, Sim, sim. que hoje está muito melhor do que era na nossa época, né? A gente montou com bastante dificuldade, financeira e técnica também, éramos muito novos na época, eu mais dois sócios. E, esse toquei esse laboratório por algum tempo, e eu sentia muito que eu estava ficando, que ia dar certo as coisas do laboratório, mas que eu estava ficando muito limitado regionalmente. Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer algo pela pecuária leiteira um pouco maior. E eu notei que eu ia ficar a vida inteira ali só com a mão na dona da vaca e não era, Operacional, né? Operacional. e não era isso que eu queria pra mim e tive uma certa insatisfação com isso. Um dia eu fui em Botucatu, durante o meu mestrado eu transferi embrião lá num experimento do Zequinha. E como para não mudar a pessoa que transfere, né, para não ter uma variação da pesquisa, eu tive que continuar voltando lá para transferir embrião. Por mais uns 2 anos, provavelmente. Eu ia lá cada 2, 3 meses. E um dia eu fui lá, tá sentado transferindo os embriões na sala do Zequinha, só pra cumprimentá-lo, eu tava indo embora. Ele olhou pra mim e falou assim, ô, eu sei por que você veio aqui hoje. Eu falei, por que foi? Olha o e-mail que eu acabei de receber. Era uma vaga numa empresa multinacional do ramo de aditivos, chamada Fiber. Uma vaga para ser coordenador técnico nacional de gado de leite. E ele falou assim, eu acho que encaixa. Saindo desse momento. Eu acho que encaixa demais com você. E eu, naquela sinuca de bico gigante, eu tinha o meu próprio negócio, que não estava indo tão bem, mas ia caminhar para ir bem, a gente estava evoluindo, não estava indo tão bem ainda, eu acredito muito porque estava no momento inicial. Ao mesmo tempo, era a oportunidade de eu conhecer o Brasil de leite, de eu entender um pouco e ajudar um pouco mais a gente no Brasil. E aí eu resolvi, o Zequinha falou assim, você não conversa, bate o papo com a turma, mano. Quem sabe não dá certo, eu posso indicar? Eu falei, pode, manda bala. E me indicou pra esse trem, voltei no carro, veio Botucatu, 600 km, cheguei em casa à noite aqui. Quando eu cheguei em casa à noite, meu telefone toca. E era o José Eduardo Santos, meu orientador lá dos Estados Unidos. E ele me ligou e falou assim, Lucas, rapaz, lembrei de você que hoje eu acabei de te indicar pra uma vaga. Eu recebi um e-mail aqui de um amigo que tem uma vaga para coordenador técnico nacional de bovino de leite da Fiber no Brasil. Acabei de te indicar. Viu? As indicações. Rapaz, esse trem é pra ser. 2 caras que eu admiro demais, respeito, confio, me indicaram pra vaga, né? E aí eu falei, cara, vou fazer entrevista. Eu fui fazer entrevista, assim, com uma certeza muito grande que eu ia passar na entrevista, né? Não porque eu era bom, não, mas pelas 2 indicações que eu tinha, né? E eu acho que é legal demais, né, pros mais novos que estão ouvindo a gente aí, né? E vendo a gente. O poder de uma indicação, de um network bem feito, de um trabalho bem feito durante a sua graduação, durante a faculdade, né? Justamente. Isso muda a nossa vida, né? Então, assim, os 2 caras, grande referência, me indicaram, né? Qual que era a chance de eu passar nessa entrevista? Se eu não falasse uma cagada, com o perdão da palavra, cara, eu ia passar, né? E aí passei, fui selecionado pro cargo, foi muito legal, comecei a trabalhar, viajar o Brasil inteiro. Eu tinha um cara que era gerente técnico nacional de gado de leite acima de mim. Com menos de 6 meses que eu tava na empresa, esse cara pediu pra sair. E eu falei, fiquei meio apavorado, porque eu tinha pedido um cara que era muito amigo meu, a gente ficou muito próximo, ele uma referência. O diretor da empresa me ligou e falou assim, ô, ele saiu, mas não vou botar ninguém no lugar não, a gente acredita que você dá conta de tocar. E aí, com pouco tempo, eu virei gerente técnico nacional de gado de leite. Tava no lugar certo, na hora certa e preparado, né? Dei sorte demais, né? Por ter caído isso no meu bolso, caiu em conta, mas tava preparado, né? Para receber isso. Eu trabalho muito com formação de jovens, né? Eu gosto de contar alguns casos desses porque eu acho que isso aí faz diferença, né? Um dos princípios Total. Um dos princípios que era necessário para essa vaga era falar inglês. Bem, a gente tinha reunião com os estados toda semana. E eu falava inglês, eu sabia falar inglês, né? Se eu não soubesse falar, a vaga não era minha. Eu tava fora, né? E com pouco tempo eu virei gerente nacional de gado de leite, conheci o Brasil inteiro, graças a Deus. Praticamente não, todos os estados de leite do Brasil, alguns de corte eu não conheci durante essa época. Sim. Consegui conhecer 5, 6 países diferentes que eu não conhecia, também trabalhando com gado de leite. E no final da minha trajetória na Fiber, eu assumi uma área na América do Sul também, atendia Chile, Colômbia, Argentina, também dava suporte ali. Viajava igual um maluco, né?
Dormia fora de casa 22, 23 noites por mês, né? Era sábado e domingo em casa e olha lá. Justamente. Quando não emendava semanas, né? Por viajar longe e tal. E essa era a única satisfação que eu tinha no trabalho, sabe? Eu queria estar mais próximo da minha família, mais próximo da minha mãe, mais próximo da minha esposa. Eu não tinha filhos ainda na época, né? Mas queria ter filhos. E eu resolvi que eu tinha que tirar um pouco o pé do acelerador disso, porque eu tava numa caminhada muito legal na empresa de crescimento, mas o crescimento me levava para longe, né? Ele me levava para onde eu queria. Então eu resolvi abrir mão de um cargo muito bom, numa multinacional, com todas vamos dizer assim, tudo que podia ter de legal, né? Plano de saúde, seguro de vida, caixa da empresa. Fiquei 4 anos sem sair da empresa de gasolina, né? Quando eu Excepcional, hein? chegar da empresa, passagem aérea, alimentação, tudo. E resolvi empreender de novo. Mas dessa vez com mais condições. Nem financeiras, mas um pouco mais de condições psicológicas, de conhecimento de mercado, né? Sim. Eu fiz um levantamento grande de mercado antes de abrir um negócio, de definir o que eu ia abrir. E uma dor que eu senti grande é que os jovens formados eles estavam muito longe do que a gente precisava na empresa, né? Justamente. Então, resolvi montar eles de curso com o grande objetivo de tentar aproximar um pouquinho mais o jovem da escola do que o mercado precisava dele. O nosso lema desde então é transformando informação em conhecimento prático. Hoje em dia, informação é um negócio super simples, né? Tem até um negócio novo aqui, não sei se você já viu isso, Chat GPT, eu acho que chama, que é uma plataforma nova de busca, que existe até, tem uma versão grátis, mas tem versão paga também. Vai começar agora, é um Google melhorado e com uma velocidade gigante de resposta. Ele te dá uma resposta sobre tudo que você quiser perguntar, né? Ontem eu tava brincando com esse trem numa reunião que a gente tava e tentando entender, eu chamei minha esposa para fazer umas perguntas de odonto aqui para esse negócio, e ele responde tudo, cara. Então assim, informação tá lá. Informação tá aí, tá fácil de acessar demais, né? Agora, transformar essa informação em conhecimento prático, aplicado, levando resultado, mudando a vida da fazenda, mudando a vida do seu cliente, isso é totalmente diferente. E é isso que a gente faz na LG Curso, né? Dentro da LG, no final do ano passado, meio do ano passado, a gente teve uma felicidade de ser abordado pelo Reagro, né? Que é uma empresa gigante de educação. Nós somos pequenininhos, a Reagro é uma empresa gigante, mais de 400 funcionários. Sempre fomos abordados com a possibilidade de levar a LG para dentro, né? Então o Reagro virou sócio, comprou uma porcentagem da LG e hoje ele é o sócio majoritário, inclusive da LG. Eu continuo sendo sócio, mas a gente está dentro do grupo Reagro agora com a LG. E isso foi legal porque tem proporcionado mais ainda uma capacidade da gente atender melhor as pessoas, atender um volume maior de gente. Nós estamos extrapolando os cursos, a gente fazia com só em Oliveira. Agora, se vocês terem uma ideia, a gente está com um curso aberto em Oliveira, Sertãozinho, Chapecó, Patos de Minas, Garanhuns. Então a gente está conseguindo dar uma capilaridade bem interessante para esse negócio e muito animado para o futuro, com as coisas que estão para vir, né? Vamos deixar o link aqui depois em algum lugar aí para vocês querem tirar um modelo sobre os cursos que a gente faz, sobre o que a gente faz, né? Nosso objetivo aqui na LG são cursos de curta duração e com uma carga horária prática gigante, né? Então, assim, nosso objetivo é ensinar a pessoa a fazer aquilo que tem que ser feito, né? A gente tem, por exemplo, curso de palpação. Meu objetivo é ensinar o cara a palpar a vaca, não é ficar dando um monte de volta com ele, né? A gente tem o curso de formulação de dietas. Meu objetivo é ensinar ele a virar um formulador bom de dieta. Temos curso de ATF, manejo reprodutivo. Meu objetivo é ensinar ele a fazer um manejo reprodutivo adequado. Hoje a gente tem vários professores que dão aula aqui. Eu dou algumas disciplinas ainda, alguns cursos ainda, mas tem várias pessoas que dão. E além disso, dou consultoria em algumas fazendas. Hoje eu atendo 3 fazendas fixas e algumas fazendas pontuais com algumas consultorias. Não é o meu foco mais de trabalho. Eu mantenho essas 3 fazendas, eu brinco para não perder a mão, né? Para manter atualizado, para manter dentro do mercado. Eu adoro ir em fazenda, adoro estar convivendo, mas meu grande foco de trabalho hoje é na empresa de curso. E estou empreendendo mais uma vez agora, né? Não pode ficar parado. Nós estamos, junto com a minha irmã, nós estamos iniciando em agosto, setembro desse ano, um novo projeto de leite aqui. Nós estamos construindo
uma estrutura aqui para tirar leite entre 100 e 140 vacas aqui, do lado da NV, né? Então, com mais uma oportunidade ainda dos alunos aprenderem dentro dessa fazenda, que a ideia é que seja uma fazenda de escola, né? A gente vai tirar leite, mas vamos também dar curso, vamos fazer pesquisa. A ideia é que seja uma fazenda de escola aqui. Se Deus quiser, até o final do ano, estão todos convidados aí para virem conhecer o projeto novo aí também. Cara, algumas coisas, nós, né, que somos parceiros, somos amigos há um tempo, né, o relacionamento não é do todo dia, de toda hora, de conversar, mas você passou a sua história com muita essência e com novidades, né, que eu mesmo não estava sabendo, e eu acho que os vacólatras também não estão sabendo, né? Assim, eu acho que é um momento ímpar aqui de você falar da sua trajetória, porque um dos pontos que a gente quer atingir é também esse público, esse acadêmico, que ele precisa entender que precisa existir um caminho, uma jornada a ser percorrida, né? E a primeira jornada, o que faz, né, você ter todo um empenho, um foco, é naquele momento que o sua mãe te deu um checkmate, né? Aquele é o primeiro momento. E muitas das vezes as mães acabam não exercendo esse checkmate na hora correta. Ou os pais, nesse momento que você teve infelicidade, perder seu pai novo, mas sua mãe exerceu esse ponto. Então a gente tem vindo falar muito nos nossos bate-papos aí sobre essa nova geração, essa geração que está vindo sem esse arroxo, esse aperto, fazendo eles definir ali, na encruzilhada para onde eles vão. E, assim, me orgulha muito de hoje vou estar aqui no canal, nesse momento, especialista contando sua trajetória, sua formação, sua base. E não foi sorte, você se preparou para o momento. E as pessoas acho que têm que entender isso, Lucas. Não existe uma sorte. O Lucas teve sorte de cair com os 2 melhores professores, referências no mercado, tanto no exterior quanto no Brasil. Não foi sorte, foi a sua caminhada, sua dedicação, o seu foco, tanto no grupo, né, do Kiko, trabalhando. Eu fiz um estágio lá com eles, na época, acho que você já estava formado, se não me engano, e a gente sabe que é trabalho, né? A fazenda, o leite é trabalho, e nós sabemos que as vacas, elas recebem, né, manejo, recebem ações dos homens, dos seres humanos. Então, assim, eu acho que esse momento, um momento único, né, de você ter passado aí brevemente a sua história, e eu acho que o foco nosso, nesse momento da nossa conversa, a gente já direciona realmente para essa formação acadêmica, né? Antes deles se formarem, vocês já coloquem ele mais próximo à realidade do mercado. E hoje o nosso intuito com você aqui, com toda a sua experiência, é realmente conversar sobre um ponto que, para mim, é mercado de trabalho e entregas de novos, né, profissionais, como também profissionais já de experiência, o comprometimento dele com os resultados da fazenda. Como que você trata isso hoje, com toda a sua experiência, tendo pessoas, né, que ainda não formandas, outros já formados, com você aí? Como você vê esse perfil? Esse cara realmente está comprometido com esse mercado de trabalho dentro do agro para entregar resultados? Ô Samuel, a gente tem uma enxurrada de novos profissionais agora, né? Mudou muito o volume de gente entrando no mercado. Eu sempre faço esse paralelo, né? Quando eu entrei na faculdade de veterinária, em 2006, tínhamos 6 faculdades de veterinária no raio de 200 quilômetros de Oliveiras. Hoje, são 33 faculdades de veterinária, né? Fora zootecnia, agronomia, enfim. Então, assim, nós temos uma enxurrada de profissional no mercado, né? E nós temos uma geração um pouco diferente da nossa, né? A gente teve um salto. Agora, eu lidero um projeto dentro do React chamado PFA, que é Profissional do Futuro do Agronegócio. O objetivo do PFA é treinar alunos convidados para essa plataforma em habilidades não técnicas. Se alguém quiser saber mais um pouco também sobre o PFA, a gente deixa um outro link aqui que vocês podem saber um pouquinho mais se tiver algum estudante de graduação. É uma plataforma digital, gratuita, que o nosso objetivo é treinar esses alunos com habilidades não técnicas. Ela é gratuita para o aluno e a gente treina ele em várias coisas. A gente tem ajudado muito esse profissional do PFA a mostrar para ele que só a parte técnica, sem uma entrega adequada, não é
não resolve muitos problemas, né? Por exemplo, né? Eu saber palpar uma vaca é importantíssimo, mas eu saber só palpar enfiar a mão na bunda da vaca, falar que ela tá preta, tá vazia, eu resolvo muito poucos problemas na fazenda, né? Eu tenho que saber palpar uma vaca, tomar uma decisão, por que ela ficou preta, por que ela ficou vazia, quantos por cento ficaram vazia, qual foi a taxa que ela teve, essa taxa vai me gerar o que de dinheiro, o que eu vou ter que economizar, como vai ser feito, que tipo de sêmen que eu vou usar, que tipo de protocolo, de quantos em quantos dias, né? Então, assim, tem um monte de variáveis que estão por trás de enfiar a mão na bunda da vaca, né? Então, a parte técnica ali, direta da veterinária, né, vamos dizer assim, que é minha área, seria tocar a vaca, né? A gente não aprende na faculdade a tomar decisões, né? Vou fazer uma planilha, levantar informações num gráfico, entender ao longo do ano por que essas vacas não estão emprenhando, né? Isso a gente aprende muito pouco na faculdade. Mas eu tenho visto, hoje, a maior parte dos alunos, pelo volume de gente que tem focado só nessa parte técnica, mas a gente tem meninos muito bons saindo no mercado aí, prontos para atuar, né? Vamos dizer, aqui no Reagro tem um programa grande de estágio, que dentro desse programa de estágio, os meninos vão aprender a mexer. Nenhuma das partes do estágio grande é dado, né? Se o cara tem que aprender a mexer em planilha, tem que aprender a mexer em software, né? Isso aí não tem jeito mais, né? Acabou aquela história do cara que fez veterinária, zootecnia, porque gostava só de vaca, né? Eu quero é vaca. É isso aí. Eu não gosto de número, eu não gosto de matemática. Eu sempre falo, se você fez veterinária porque você não gosta de matemática, eu tenho uma notícia para te dar. Você tá errado, né? O veterinário, aquele veterinário antigo que ia na fazenda lá, ele ia na fazenda de manhã, mochava 3, 4 bezerras, depois tirava um gabarro do pé de uma vaca, palpava outras meia dúzia lá e embora pra cá. Esse veterinário não tem mercado mais, né? Justo. Esse veterinário, ele ainda existe alguns assim, mas com o tempo eles vão sumir, né? O veterinário que tem mercado é o veterinário que toma decisão. Eu tô falando veterinário aqui, mas entenda qualquer técnico da fazenda, né? Não tem que... Correto. Bom, eu falo isso pela minha formação, né? Então, o técnico que a fazenda precisa é o técnico que faz ganhar dinheiro, né? 99,9% das fazendas querem ganhar dinheiro. Nosso papel como técnico é ajudar ela a tomar decisões, a fazer ela ganhar mais dinheiro, né? A fazer ela ficar mais satisfeita, mais confortável, mais produtiva e mais lucrativa. Então, eu acho que esse técnico tem sido uma grande busca do mercado. E a nossa formação tradicional não entrega esse técnico, sabe? Não. Esse é o grande desafio. E eu acho que esse é um dos porquês que eu montei a PG, sabe assim? Porque a faculdade não entrega esse mercado, esse cara pro mercado. Eu até entendo um pouco, não acho que é culpa da faculdade. Por que eu acho que é culpa? Porque assim, o cara que faz veterinária, ele tem que saber sobre gato, cachorro, cavalo, periquito, papagaio, onça, capivara, elefante, vaca. Ele tem que saber de tudo isso, né? Teoricamente, se você for veterinário, você sabe mexer no campo desses animais. E não é verdade isso, né? É super difícil você conseguir ter essa abrangência. Então, você não consegue entrar dentro de cada assunto, né? Muito profundamente. Então, acho que assim, o técnico do futuro, eu não nem falo do futuro, não. Mas o técnico do presente. Não, é de hoje, né? É o técnico que analisa bem dados, né? Eu saí de das reuniões essa semana lá na sede do EAG Belo Horizonte, assim, e assustado com o poder de inteligência de dados que tem sido feito, sabe assim? A gente consegue analisar coisas na fazenda e tomar decisões de uma maneira muito, muito assertiva, né? Porque antes a gente chegava na fazenda, você tava lá e falou, eu acho que a gente fizer isso aqui vai dar certo. Aí eu dava opinião, eu acho isso. Aí, peraí, eu não acho nada. Olha um pouquinho que os dados estão falando pra gente. E você vai lá e tem um BI, né? Um Business Intelligence, né? Um BI que bacana. Que você consegue ver todos os dados, abrir todos os dados e entender e tomar decisão. Fazer qual cena eu vou usar? Ué, tem que usar dessa central aqui. Por quê? Porque em comparação com todos os outros, de todos os outros centrais, você tem um volume grande, fazendo na mão. Esse aqui empenharam mais. Por exemplo, né? Ou que usar mais esse setor por causa disso. Vou dar um exemplo aqui. Vou usar o protocolo X ou Y, né? Além da literatura que nos ajuda a tomar essa decisão, a gente tem um poder muito grande na mão agora em dados, né? Nós conseguimos discutir muito com dados em mão. Então, assim, principalmente quando você trabalha em fazendas grandes ou trabalha em grupos de fazenda, mais de uma fazenda tem aquelas informações no mesmo base, você consegue tomar muita decisão baseada em dados. E é isso que a gente precisa fazer, nós precisamos tomar decisões baseadas em dados, né? Parar de achar, falar assim, eu acho que isso aqui vai dar certo.
Não, eu acho que, né? E é legal que a gente tive um exemplo essa semana, né? De um cara falando assim, né? Dois professores indo dar aula, e o cara falou, vamos, vamos alinhar aqui pra gente não falar coisa diferente na frente dos alunos lá e tal, né? Porque a gente não pode mudar de opinião, pô. Problema nenhum a gente mudar de opinião, mas qual vai ser o certo? Meu ou seu, aí? Qualquer um dos dois, né? Vamos olhar, vamos pegar assim. Vamos Parte do pressuposto das situações que estão, das técnicas que foram aplicadas, certamente. da estatística que vai lidar ou não. Se a gente olhar a ciência, olhar os dados e ver que você tá certo, cara, eu mudo de opinião agora, né? Então eu acho. Justamente. E é legal assim, a gente faz várias. Eu tenho 12 anos de formado, tem um monte de coisa que a gente fazia quando eu formei, que a gente não faz mais hoje, né? Por quê? Porque na época a gente não tinha tanto dado. Hoje a gente tem dado, tem ciência. Você fala assim, justo, errado, vocês fazendo errado. E mudar é bom demais, né? É muito bom mudar de opinião, não tem problema nenhum. Isso mostra que a gente tá evoluindo, né? O ruim é você ficar com a mesma opinião sempre, né? Fala assim, pô, É, 50 anos de formado, aqui é veterinário antigão, né? Cara, eu conheço veterinários antigão, entre aspas, de 70 anos, que é super atual, né? Porque o cara tá estudando, tá pegando. e é perfil, né, Lucas? Mas aí é perfil. É o perfil que já vem nos moldando, né? Um perfil do profissional. E eu acho que a gente avalia isso quebrando sabedorias convencionais. Né? Há um curso do professor Paulo Machado, há um momento, quando ele falou da gente não se ater, né, a essa sabedoria convencional, que é isso que você acabou de falar. Né? Ontem, você fazia de uma forma, a tecnologia de ontem né, foi constatada ou constatada através de uma reunião, através de dados, né, numa reunião do dia seguinte, porque teve uma maior compilação de dados e aí o N foi significativo, tem que mudar. Tô pronto. É isso aí. E aí eu vejo assim que um grande gancho para a gente falar disso hoje, sobre sabedoria convencional, sobre mudanças, é algo que todo mundo, acho que aqui no canal sabe, minha formação em zootecnia. Eu sempre direcionei a zootecnia para entender de fazenda, de ser, na verdade, me formar e ser um gerente. E, na verdade, a faculdade também não forma nenhum gerente, né? De novo, a zootecnia ela tem uma pegada de gestão, deveria ter muito mais, porque temos uma demanda muito grande disso aí, mas não se formam também zootecnistas gestores. Mas a, a pegada de zootecnia no campo, eu sempre avaliava que o convencional, quando você entra em uma propriedade, no caso agora na área de veterinária, é você ter o veterinário uma vez por mês na fazenda para o setor reprodutivo, para compilar dados ou para dar somente o diagnóstico ou para fazer realmente um exame ginecológico, né, que já se passou para esse momento também, né? O animal está prenhe, tá vazio. Está vazio por quê? O que se faz? Como se faz? Aplica isso? Não? Se investiga ou não? E aí, Lucas, eu acho que a sua experiência nesse momento, ela entra crucialmente para que nós possamos contribuir com os veterinários que ainda não se atentaram ao que nós vamos falar aqui agora, aos acadêmicos e também aos produtores, principalmente, porque eles é que sentem as dores. O veterinário vai lá, tá vazia, tá prenha, vamos embora. E aí, como fica a fazenda? E a nosso bate-papo, ele vem, né, para quebrar a sabedoria convencional de que qual realmente é a frequência adequada, indicada, adaptada da visita técnica ao setor reprodutivo. Esse, para mim, assim, me soa, mesmo sendo zootecnista, e por isso toquei no assunto, me soa que se faz, como eu poderia dizer, se faz dando menos energia possível a esse setor que, mais importante, não há, porque a vaca precisa emprenhar. Para girar uma reprodução, uma nova reprodução, a novilha precisa emprenhar. E todos os números, você vai dar aqui alguns pontos desses, estão entranhados no momento de dar o start, né? De prenhez, ou na verdade o start de estar apta à reprodução, né? Então, assim, tenta traçar para este produtor qual a interferência desse veterinário 30 dias na fazenda, de 30 em 30 dias, 21 em 21 dias, quinzenal ou semanal, como que a gente pode abordar isso para transmitir essa mensagem
para o produtor, principalmente para ele? Legal, Samuel. Uma ótima pergunta, né? Existe muita dúvida sobre isso mesmo, né? Sobre frequência de visita na fazenda. E a minha resposta é assim, depende, né? Acho que como quase todas as respostas, né? Eu quero falar um pouco, depende de quê aqui, que cada um consegue tomar a sua decisão de acordo com a realidade que ele tem na fazenda, né? Se a gente pensar primeiro no tamanho da fazenda, né? Fazendas enormes, elas precisam de um veterinário semanal na fazenda. Tem gente que vai fazer o manejo pelo volume de animais que tem para tocar e tal, né? Então, assim, fazendas muito grandes precisam de um cara toda semana, ou às vezes até mais do que uma semana, tendo tempo nele mesmo lá, né? De fazer eu consigo tocar 100, 200 vacas por dia, mais do que isso eu não dou conta, por exemplo, né? Já que depende do manejo da fazenda, cada fazenda tem um manejo, você consegue tocar um volume diferente, né? Tem fazenda que você toca 400 vacas por dia tranquilamente, mas depende um pouco da rotina, né? Então, essas fazendas gigantes têm isso. Mas a outra pergunta é, como está a minha reprodução, né? O que eu faço com a reprodução? O que eu tenho feito? Eu costumo dizer que tem duas coisas só que a gente pode mexer para melhorar a reprodução de uma fazenda. A grosso modo, tem duas coisas que a gente pode fazer numa fazenda para melhorar a reprodução, os resultados reprodutivos, né? E assim, só dando um passo atrás, o problema reprodutivo é gravíssimo quando acontece, né? Você pegou um técnico ruim de nutrição, ele vai entrar na sua fazenda hoje, e eu trabalho com nutrição mais do que com reprodução hoje, apesar de trabalhar com os dois ainda. Então, se fosse para eu puxar saco de alguém, acho que eu puxaria da nutrição, né? Vocês vão ver que eu vou falar que que na reprodução é mais grave. Se eu trabalho numa fazenda hoje, e a fazenda resolve que quer trocar de técnico, né? Que tá dando nutrição, coloca outro cara no meu lugar. Esse cara, com 15, 20 dias, no máximo um mês de trabalho, a fazenda vai ver que ele não deu conta, por exemplo, assunto, caiu o leite, a dieta ficou mais cara, né? Tem menos dinheiro. Rapidinho ela deu conta. A fazenda resolveu trocar a pessoa da reprodução da fazenda e começou a dar problema na reprodução, né? A fazenda não vai ver com 30 dias, porque você não fez nenhum diagnóstico ainda. Aí com 60, 40 dias, você começa a dar o primeiro diagnóstico depois que esse veterinário entrou. Só que é muito pouco ainda, é muito novo, muito recente. Aí tenta mais uma vez, mais de outra forma. Quando você vai ver, passou 6 meses, um ano, e aí você toma a atitude de trocar de técnico, por exemplo. Quando você troca de técnico e tá aquele buraco na reprodução, você demora no mínimo mais um ano para voltar tudo pro lugar. E esse é o desafio da reprodução, né? Essa fazenda que tem um problema de nutrição aí, eu voltei pra fazenda rapidinho, tô contornando isso, e esse tá tudo muito bem de volta, né? Agora, na reprodução, um buraco, cara, tá acontecendo um caso real numa fazenda que eu trabalho. Só fazenda que eu adoro, pessoal muito bacana, eu inclusive vou lá semana que vem, tô lá. E essa fazenda contratou um veterinário e a gente tem resultados excepcionais na taxa de concepção com esse veterinário. Muito correto. Preço muito alto, concepção muito alta e a gente muito feliz com aquilo, né? Tá bom demais e tal. E começamos a ter uma perda de gestação, que é a perda entre 30 e 40 dias, quando você toca a primeira vez ali, até 60, 90, 120, muito grande. A gente estava tendo muitas perdas até o parto, muito mesmo. E aí, cara, começamos a investigar um monte de coisa. Eu não faço a reprodução na fazenda, eu dou consultoria nessa fazenda em todas as áreas da fazenda, mas eu não vou lá tocar a vaca. É uma fazenda distante daqui, eu não consigo ir lá tocar a vaca. Então tem um técnico que vai lá que toca. E aí a gente fez a concepção, mas perdendo muita gestação. E eu falei, cara, tá foda, vamos pensar em tudo que pode gerar perda de prenhez. Começando a procurar micotoxina, vacina reprodutiva. Vamos procurar perda em ovo mesmo, que podia ir tudo em dia, tudo tranquilo e tal. Um dia eu falei, cara, que dia que o veterinário vai falar? Tal dia. No dia seguinte que ele for, eu vou estar aí, eu vou tocar todas as vacas de novo. Ele tocou. E aí, cara, toquei todas as vacas de novo, e ele tava errando a grande maioria das vacas. Tem muitas nas vacas. Ele falava que a vaca estava prenha e ela estava vazia. E o que acontecia? A gente achava que estava tendo uma perda de prenhez alta e não era. Não tinha nem prenhez. Não tinha nem prenhez, ela simplesmente estava ficando vazia. Então, o nosso problema era uma taxa de concepção baixa. E a gente não tomava atitude para taxa de concepção. Porque a gente falou, não, a taxa de concepção tá boa, então o sêmen tá bom, o inseminador tá bom, porque tem prenhez nas vacas. E aí, quando a gente viu isso, cara, demorou quase um ano para a gente conseguir tomar uma atitude de mudar. Hoje essa fazenda tá com um DEL altíssimo, o DEL mais alto da história. Já tem 6 meses que a gente trocou o veterinário. Tá indo bem agora. A fazenda tá com um DEL altíssimo, que o reflexo é tarde, e tá com quase 4 litros de leite a menos na média do que ela tinha no mesmo período do ano passado.
historicamente, no mesmo período dos anos anteriores. Essa fazenda faz uns 4 anos que eu já estou lá. Sim. Então, assim, o erro na reprodução, ele vai, cara, ele dá problema por muito tempo, muito tempo. É assustador o tanto que isso aí é impactante. Então, a gente precisa de trabalhar bem a reprodução. E para trabalhar bem em produção, a gente tem 2 coisas que a gente pode fazer, só 2 coisas, basicamente. Na verdade, é claro que tem outras tantas, né? Mas assim, eu gosto de resumir em 2, que se você estiver fazendo essas 2 bem feitas, a chance de estar certo é bom demais. É ter alta taxa de concepção, né? O que é taxa de concepção? Vocês estão assistindo aqui para a gente não sabe. Do tanto de vacas que eu inseminei, outras que emprenharam. Então, se eu inseminei 100 vacas e emprenharam 50, a minha taxa de concepção é 50. Então, aumentar essa taxa de concepção é um dos grandes pontos, né? O que eu posso fazer para aumentar a taxa de concepção? Um monte de coisa. Eu tenho que ter inseminador bem treinado, sêmen de qualidade e acompanhar os resultados. Estresse térmico, nutrição adequada, mineralização, pré-parto bem feito, aplicação de medicamentos na hora dos protocolos bem feitos, etc. Um monte de coisa, né? Então, essa taxa de concepção, quando a gente tem problema dela na fazenda, a gente tem que procurar um monte de lugares que pode estar o erro, né? Mas a gente tem que melhorar elas. E a segunda coisa é aumentar a taxa de serviço. E aí conecta muito com o nosso assunto aqui que você me perguntou. Estou dando essa volta aqui para gente chegar nisso. Então, a gente tem que aumentar a taxa de serviço. Eu tenho que trabalhar com uma taxa de serviço alta. O que é taxa de serviço? É o número de vacas que foram inseminadas de acordo com o número de vacas aptas. Então, que não tem nada a ver com emprenhar uma vaca, tem a ver com inseminar uma vaca. Então, eu estou fazendo, tem lá 50 vacas vazias no ponto de inseminar. Eu inseminei só 20, minha taxa de serviço é 40%, é uma taxa de serviço baixa. E para aumentar a taxa de serviço é relativamente, não vou falar que é fácil, não, mas tem menos coisas para eu fazer, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inseminar mais vaca, né? E aí entra muito a visita do veterinário, né? Quando eu identifico precocemente que minha vaca está vazia, eu reinsemino essa vaca mais rápido. Correto. Quando eu demoro para identificar essa vaca vazia, eu demoro para reinseminar ela. Então, por exemplo, numa fazenda que eu faço visita mensal, eu, em geral, toco, a maioria dos veterinários, toca vaca por 28 dias pós-inseminação, consegue ultrassom. Sim. Então, imaginei, eu vou numa fazenda hoje, que eu vou mensalmente. E eu vou hoje nessa fazenda, né? E a visita mensal nunca é exatamente 30 dias. Ela ainda Fechado ali. ela varia um pouquinho, né? Então eu vou nessa fazenda, ela pode variar um pouquinho, né? Então eu vou nessa fazenda. Hoje eu cheguei lá e tem uma vaca que está com 24 dias de inseminada, por exemplo. Eu ainda não vou tocar essa vaca. Então tem que ficar para a próxima visita. Na próxima visita, eu vou tocar essa vaca, ela vai estar com 54 dias de inseminada. Se tudo der certo, se cair nos mesmos dias, né? Então ela está com 54 dias de inseminada. Beleza, toquei ela vazia. Eu vou e começo o protocolo de ETF nessa vaca. E daqui 11 dias essa vaca vai estar inseminada. Então, 54 dias lá, né, que eu toquei ela de gestação. Sim. Vazia. Mais 11 do protocolo, meu intervalo entre inseminações vai ser de 65 dias. É um intervalo de inseminações, né? Um intervalo bastante longo de inseminações. Quando eu tenho uma visita semanal, essa vaca está com 24 dias úteis, né? Eu não vou tocar ela. Semana que vem eu toco essa vaca. Eu vou tocar ela por 31 dias. Daqui 11... Deu vazia. Daqui 11 dias, eu... Protocolar. E até FNM. 4, inseminei. Eu vou ter um intervalo entre inseminações de 42 dias. É um intervalo de 23 dias a menos, certo? Então, um dos grandes objetivos de reduzir o tamanho da visita é reduzir o intervalo entre inseminações. Eu fazer minha vaca ficar sendo mais exposta à inseminação mais rápida, né? O Zequinha falava muito isso nas palestras dele, né? Se eu inseminar uma vaca, qual que é a chance dela emprenhar? 10, 20, 30, 50%, depende, né? E se eu não inseminar essa vaca, qual que é a chance dela emprenhar? Já é zero. Então, o meu objetivo de reduzir o intervalo de visitas é diminuir o intervalo de inseminações e, com isso, aumentar a taxa de serviço. Então, estou aumentando um número muito importante do meu rebanho, que é taxa de serviço, né? Então, quanto que eu preciso... E aí a pergunta é, né, assim, o depende é por causa disso, né? Quanto que eu preciso diminuir meu intervalo de visitas? Quanto sua taxa de serviço não é boa, né? Você tem muita chance de aumentar a sua taxa de serviço quando você tem visitas menor tempo, né?
Ou pensar uma fazenda que tem visita mensal. Mas ela é muito boa para detectar cio. Ela tem lá aqueles colagens de detectar cio, passa bastante bem, passa fazer isso tudo bem, né? Essa fazenda não tem muito problema com as visitas menores, mais espaçadas. Por quê? Porque ela tem uma taxa de cio alta. Correto? A gente brinca, né, Samuel, que uma fazenda que detecta 100% dos fios, eu detecto todos os fios na fazenda. Eu não poderia tocar a vaca vazia nunca. Por quê? É. Qual que é o intervalo entre cios de uma vaca? 21 e 21 dias, correto? Eu toco uma vaca com 28. Então, se eu toquei ela com 28 e ela tá vazia, segundo a amiga teve chance de ter dado um cio antes. Correto? Outra exceção, né, que é uma vaca que tem um bom produto persistente, que é uma vaca que não ovulou, uma coisa assim. Mas a grande maioria dos animais, eu não deveria tocar vazia. Por quê? Porque ela tem chance de dar cio antes Antes dos 28. dos 28 dias. E essa vaca que eu toquei lá com 54 dias, que eu falei pra você ir, né? E que tá vazia. Ela teve 2 oportunidades, né? Ela teve 2 ciclos de 21 dias e não apresentou cio, né? Será que essa vaca não apresentou ou não foi visto? Na grande maioria das vezes não foi visto. Então, fazendas que tem um bom número, um bom controle, uma taxa de serviço muito alta, elas têm que pensar em manter. Aqui nós estamos falando só na parte da reprodução específica, né? A visita veterinária pode ajudar muitas outras coisas. Sim. Nas vacas pós-parto, melhorar outras coisas. Nós estamos falando mais dessas vacas que já estão em reprodução, né? Uma visita com menor frequência do veterinário, ele pode detectar doenças uterinas mais rápido, tratar essas doenças mais rápido, fazer com que essas vacas estejam aptas a serem inseminadas mais rápido. Então, basicamente é isso. Como você faz esse trabalho, né? Na grande maioria das fazendas que eu vou, eu pergunto assim, como é que vocês veem esse a fazenda? Você falou, olhando, né? A vaca que tá aqui aceitando monta do cio. Ótimo, perfeito. E quem que olha cio nessa fazenda? Né? A resposta de 90% das fazendas é todo mundo. O cara da ordenha olha cio, o cara do trato olha cio. Qualquer um que vê marca aí, né? É o famoso cachorro de 2 donos, né? Que morre de fome. Um acha que tratou, o outro acha que tratou também, morrendo de fome. Então, a gente tem um desafio muito grande nas fazendas de detecção de cio. E outra coisa que a gente sabe hoje muito claramente, principalmente quando a gente vai para vacas de alta produção, média, alta produção, é que o tempo que essa vaca fica em cio é muito curto. Então, a observação do cio visual, ela não é suficiente para uma boa detecção do cio. Eu preciso trabalhar com ferramentas auxiliares, né? A gente tem aquela raspadinha que coloca lá na pé da cauda da vaca ali, que uma sobe na outra raspa. A gente tem aqueles bastões marcadores, ou tinta mesmo normal, que você passa na vaca quando uma monta ela sobe. A gente tem colar, né, que consegue detectar cio, tem um pedômetro que consegue detectar cio, né? Então hoje é muito claro pra gente que as fazendas que têm boa taxa de serviço, elas não se atêm só à detecção de cio tradicional, né? Então, se você faz, vou dar um exemplo pra você. Uma fazenda que tem boi no meio das vacas, né? O veterinário não tem necessidade toda semana. Porque essas vacas, o boi não vai perder cio, né? Ele tá lá, veja toda hora. Tem uma série, número de desvantagens de ter o touro junto com as vacas, né? Não vou entrar nelas aqui agora, né? Tanto que não é comum pra gente ter touro junto com a vaca, né? Mas a fazenda que tem boi junto com a vaca, ela precisa de visitas veterinárias pontuais, né? Talvez nem uma vez por mês. Precisa talvez menos que isso, porque ele vai tocar só vaca prenha, vai ver uma ou outra vaca que teve alguma disfunção fisiológica ali, né? Então, qual que é a minha sugestão para fazer, né? Quantas vezes por ano que o veterinário na sua fazenda? Não, vai uma vez por mês. Beleza, sua taxa de serviço é boa? Não, não é boa. Cara, tem outras coisas para se fazer, mas outras coisas para fazer isso é aumentar a visita do veterinário. O veterinário toca a vaca mais cedo, ele detecta a vaca vazia mais cedo, já protocola essa vaca e já garante que ela vai ser inseminada. Então, a visita veterinária é fácil. Sim, e assim, a gente abrindo um parênteses para quem está nos assistindo, e ele poder fazer, né, um cálculo, uma conta, e ter uma base média, vamos falar, uma taxa de serviço boa, ruim ou média, ou excelente. Você tem esse número hoje que a gente pode passar aqui e ficar um pouco mais didático. E aí o cara começa a fazer essa conta em casa. Legal, uma taxa de prenhez acima de 60, desculpa, taxa de prenhez não, uma taxa de serviço acima de 60, taxa de serviço, gente, só repetindo aqui para ficar certo. Uma taxa de serviço acima de 60, ela começa a ficar boa, vai ficar média, vamos dizer assim. Abaixo de 60 é ruim,
acima de 60 média. Acima de 70 boa, acima de 80 maravilhosa, né? É impossível você ter 100% de taxa de serviço. Acima de 90 de taxa de serviço média é muito difícil, muito difícil. Acima de 80 de taxa de serviço mediana também é bem difícil, né? Mas se você conseguir manter acima de 70 taxa de serviço mediana, eu considero um resultado muito bom. O que a gente está vendo no campo, de novo, né, pelas nossas visitas, pelas nossas consultorias, que está se evoluindo, né, muitos os setores, né, tanto de cria, recria, como até mesmo da própria nutrição, instalações, mas nós estamos vendo ainda um passo atrás. Pode ser que cultural, pode ser que ainda não tenha o número na mão, de ter números como esse, básicos como esse, né? E a gente sempre trata aqui, Lucas, você já acompanhou a gente falando sobre o básico bem feito, né? E esse básico bem feito é ter 2 números na mão. Então, olha para vocês verem a oportunidade de vocês terem uma informação, como a gente fala, de alta performance. Uma informação que, se você captar ela aqui hoje, levar para sua casa e começar a fazer suas continhas, você vai entender, né, o quão é necessário ter uma frequência, uma periodicidade maior desse veterinário. E muitos me falam o seguinte, Samuel, mas o veterinário é R$ 500 por mês, R$ 700. Lucas, isso, pelo resultado que ele vai impactar na fazenda, por animais prenhes, no DEL médio, no intervalo entre partos, é um valor mínimo. Acho que é o mínimo do mínimo que a gente pode... valores que não pode se fazer a conta, né? E quais os números que você pode, de novo, para a gente incrementar mais, quando a gente consegue assumir taxas de serviço maiores e a correlação dessa taxa com números, por exemplo, DEL médio da propriedade, intervalo entre partos, para que o pessoal entenda realmente agora no bolso, né? Ó, X taxa de serviço tem uma correlação, ainda mais você agora que está com todos esses dados, né, compilados aí do REAGRO, provavelmente eles já fizeram essas correlações para a gente passar para o pessoal. Ó, você acabou de dizer aí, tem uma propriedade que você trabalhou que teve essa janela que ela caiu 4 de leite, né? E o tempo que você vai demorar para retomar esses 4 e buscar até crescimento. Então, como que a gente pode passar isso para o nosso espectador aqui? Ô Samuel, assim, a taxa de... Por que eu falo da taxa de serviço de concepção, né? Porque a taxa de serviço e a taxa de concepção, quando você multiplica uma pela outra, né? Taxa de serviço vezes taxa de concepção é igual a taxa de prenhez da fazenda. A taxa de prenhez, basicamente, é a velocidade que eu emprenho as vacas, né? E quando tem essa taxa de prenhez alta, né? Que é o resultado de aumentar a concepção, de aumentar o serviço, todos os meus índices reprodutivos melhoram, todos automaticamente, né? Então eu vou ter DEL mais baixo, vou ter intervalo de partos mais baixo, vou ter produção de leite por dia de intervalo de partos mais baixo, né? E quanto que isso impacta, né? Depende um pouco da fazenda. Quanto menos especializado o seu gado, ou quanto menos persistente o seu gado, mais importante isso ainda, né? A gente tem visto fazendas e vacas atingindo cada vez médias mais altas, né? Então, assim, fazendas rondando 40, 42, 43 de média, né? Isso só é possível através de vacas persistentes, né? Que estão finalizando a lactação, produzindo seus 40 litros, né? Agora, quando eu vejo fazendas que essas fazendas, elas têm reprodução muito boa em geral, mas você atrasar um pouquinho essas vacas, o impacto é menor. Agora, eu pego uma fazenda que tem persistência mais baixa, que a curva de lactação cai de uma forma mais drástica, o impacto de uma reprodução ruim, ela é gigantesca. Porque a gente faz com que essa vaca fique muito tempo nessa área de pouca produção, né? Tem um gráfico que eu gosto muito, que ele mostra pra gente, divide a curva de lactação da vaca em 3 fases. Toda vaca tem isso, né? Ela tem uma fase que ela é uma fase de lucro, né? Que é o início da lactação dela. Essa vaca come bem, não demais, come bem, produz muito leite, então essa é uma vaca super lucrativa. Então ela começa na lactação, vai no pico e começa a descer um pouco do pico.
Depois do pico, isso obviamente depende um pouco da produção das suas vacas, né, e da persistência dela. Depois disso tem uma fase que ela empata, que essa vaca empata. O que é isso? O dinheiro que ela produz de leite, ela consegue pagar as continhas dela lá, os boletos que ela tem aberto, mas não sobra nada pro produtor dela. Sim. E no final da lactação, toda vaca tem um período que ela perde dinheiro, né? Por maior que seja a persistência dessa vaca, o final da lactação dela é o quê? É o período seco. Agora, no período seco, essa vaca é um período super importante na vida da vaca, mas diretamente essa vaca dá prejuízo, né? O que eu quero dizer com isso? Ela vai comer uma dieta que é um pouco mais barata também, só que quanto que essa vaca produz de receita por dia? Né? Zero. Ela está dando leite, né? É. Então, pro final da lactação, mais o período seco, é um período que a gente chama de prejuízo, né? Então, basicamente, por quê? Porque a vaca produz menos do que ela gasta. Então, basicamente, a vaca tem o período de lucro no começo da lactação, o empate no meio da lactação, e no final da lactação ela perde dinheiro. Quando tem boas taxas de concepção e de serviço, né, levando a boa taxa para isso, Sim. eu tenho uma lactação menor, certo? Com a lactação menor, proporcionalmente o meu período de ganho de dinheiro é maior. Ou seja, eu tenho mais vacas no meu quadrante que dá dinheiro. Correto. Menos vacas lá na frente. Quando eu tenho uma reprodução muito ruim, eu tenho um monte de vaca no final da curva aqui de lactação. Quando deu alto, produzindo pouco leite. Então eu tenho mais vacas dando prejuízo para a fazenda. E o que faz uma fazenda ser lucrativa? Ela tem um balanço adequado desses 3 períodos de vacas, né? Então, assim, uma fazenda tem 100 vacas, se ela tiver 20 vacas dando dinheiro, 40 vacas empatando, 40 perdendo, essa fazenda vai perder dinheiro. Se eu tiver 50 vacas dando dinheiro, 20 vacas empatando e 30 perdendo, provavelmente essa fazenda está ganhando dinheiro, né? Então, o objetivo grande do veterinário é colocar a vaca no lugar certo, né? Ele tem que colocar essa vaca dando lucro, né? Então, por isso que ele se paga facilmente, né? Além de vários outros benefícios, ele pode encontrar uma vaca doente, pode fazer várias outras coisas para a fazenda, né? E para mim, o papel desse veterinário não é mais só enfiar a mão na bunda da vaca nessa visita. Isso é uma parte do dia dele, né? Uma parte do dia enfiando a bunda na bunda da vaca, detectando as vazias, tomando atitude com ela e definindo, né? Olha um negócio interessante que aconteceu aqui. Eu trabalho numa fazenda aqui em Oliveira, que tem quase 600 vacas no leite. Então a gente tem um N grande de inseminações mensalmente, né? Sim. A gente comprou da mesma central de sêmen 5 touros diferentes, 3 convencionais e 2 sexados. E aí todo mês a gente olha toda semana esse número da concepção por touro. Obviamente, porque pouco animal, eu não posso tomar nenhuma decisão, né? Aí você me dei 2 vacas com um touro X. E aí muito bem, quer dizer que esse touro é ruim? Não, né? Não. Mas quando eu começo a passar de 50 vacas inseminadas com cada touro, eu começo a ter uma ideia do que está acontecendo. E olha que interessante nessa fazenda. Essa fazenda, a fazenda deu uma queda na inseminação na primeira na concepção da primeira inseminação. A gente estava inseminando todas as primíparas na primeira inseminação com sêmen sexado. Deu uma queda grande e a gente começou a pensar, será que foi o pré-parto que deu algum problema, caiu e tal? E fomos entrar para fazer dos números, olhar. E chegamos, olhamos os números e a gente estava com muita inseminação de cada touro, mais de 100 de cada um deles lá. E nós tínhamos, e aí o que a gente estava achando, né? 2 opções. Ou o sêmen sexado está diminuindo muito a concepção da primeira inseminação, ou a gente está com um pré-parto ruim e está fazendo a primeira concepção, as vacas estarem doentes, não estarem preparadas ainda Correto. da primeira inseminação. E aí, cara, vamos olhar os números, super interessante. A gente tinha um touro, vou falar os números do touro aqui, obviamente, né? A gente tinha um touro na mesma central, comprado no mesmo dia, chegou na fazenda no mesmo dia, ficou no mesmo botijão, com os mesmos inseminadores fazendo. Um touro dessexado que estava tendo 45% de concepção na inseminação. Muito bom dentro de uma vaca lá que nasce 45% de sexado, é maravilhoso. E o outro touro estava dando em média 12% de concepção. Nossa. Então, assim, era um problema todo, com certeza. E assim, quando você tem número, a relação com a central é muito boa, né? Porque assim, a ideia não é brigar, né? Tem gente que vai perder, não é? Mas ligando e informando, inclusive. Os caras acham bom, porque falam assim, ô Lucas, que legal que você me falou isso desse touro, porque às vezes tem outras fazendas que eu já vendi, eu preciso Sim. eu preciso ficar de olho. E a central veio, trocou pra gente na hora nesse touro de baixa concepção, né? Obviamente, abrindo um parênteses aqui importante, a gente tinha um número de amostra grande, né? Tinha inseminado mais de 100 vacas com esses touros. Então, pega um touro sexado, dando 40 ou dando 12, do mesmo grupo de animais,
mesmo inseminador, mesmo na época do ano, tudo igualzinho, com mais animais inseminados, eu tenho que tomar uma atitude aí, né? Então, Você jogou assim, 26, né? Ficou na média 26, então puxou. exatamente, eu podia ter ficado na média 1,45, né? Olha a diferença, Sim. né? Isso até fala pra eu tomar mais atitude. Se eu tô indo na fazenda, estou lá na fazenda, só enfiando a mão na bunda da vaca. Essa fazenda nem sou eu que enfio a mão na bunda da vaca, mas eu ajudo nesses análises. Mas imagina se eu tô lá enfiando a mão na bunda da vaca, é vazia. Ó, ruim demais, beleza, mas semana que vem vão torcer pra melhorar, né? A gente não torce pra melhorar, não. Obviamente a gente torce, né? A gente tem muita fé que as coisas vão melhorar, mas a gente faz a nossa parte. Atitude, né, cara? Eu acho que as tomadas de atitude, Lucas, elas precisam ser muito, não precipitadas, mas muito rápidas, Ágeis, né? ágeis. Eu estava hoje até mesmo uma propriedade que a gente estava conversando sobre isso, sobre as exigências das vacas. E aí o sistema que está sendo montado de produção, de manejo, de produção, nutrição, precisa atender às vacas. E eu acho que muitos que estão no campo, formados por alguns anos ou recém-formados, a escola não dá essa pegada. Essa pegada que a gente tem que, além de suprir as exigências dela, e se alguma coisa deu de errado, você tem que ter onde buscar a justificativa, porque no achismo, eu acredito, você acabou de me confirmar, não é mais possível, né? Não é mais possível você gerir uma propriedade que seja de 30, 40, 50, 600, 1.000, 2.000 vacas. Não importa o número. Eu acho que esse é o grande ponto. Não importa o volume de animais em produção. Elas vão ter, na verdade, prejuízos respectivos, né, ao número de vacas. Mas nós temos que tomar as atitudes. E eu acho que esse momento aqui mostrou como a gente pode iniciar uma mudança, né, fazendo contas simples, objetivas, de frequência, mas através de um número, da taxa de animais inseminados, correto? E daí, assim, para ficar um pouco mais ainda didático, eu acho que já está, como esse cara pode fazer esse cálculo para que ele tenha... Eu vou estimular um especialista, que é aqui o nosso canal, um item. Porque muitas vezes você sabe quantas palestras você já escutou e até mesmo quantas aulas você já deu, que às vezes aquele aluno capta um momento, só um momento. Sabe aquilo que você fica na palestra inteira, no livro inteiro, para dar pum. Olha, um momento. Se esse cara tiver esse momento, a gente poderia dizer que a gente passar para ele aqui a fórmula, como que ele faz para fazer esse cálculo o mais básico possível, através até de um cadernão, né? Vamos falar aí, muitos ainda estão no caderno. Como que ele pode fazer isso para ele tomar uma atitude não tão rápida, mas ter o número para tomar uma atitude, né? Legal. Samuel, a taxa de concepção é fácil de fazer demais. É pegar o número de barras que você inseminou e ver quantos que emprenharam, né? Então, em um período de tempo. Isso é bem fácil. A taxa de serviço é um pouco mais difícil de calcular. A gente tem que entender o número de vacas que estão aptas a serem inseminadas e ver quantas que eu estou inseminando. A gente tem algumas maneiras de fazer isso. Calcular na mão é bastante difícil. A taxa de serviço não é fácil de calcular na mão. Mas a gente tem algumas ideias, né? Por exemplo, eu vou na fazenda, e esse é um número muito interessante. Você vai na fazenda, visita do veterinário, ele tomou lá 30 vacas. Dessas 30 vacas, 20, sei lá, 15 deram vazias, né? 20, 50% de concepção. Concepção muito boa, né? Quer dizer o quê? Você tem 15, 50% dessas vacas, vamos dizer que essas vacas estejam lá com 50, 60 dias de inseminado, né? Que tiveram várias oportunidades de dar cio e você não viu. Então, quando você tem uma lista de toque no veterinário, tem muita vaca vazia naquela lista, e principalmente vacas que já estão mais tempo inseminadas, isso já me dá um indício muito interessante de que essa vaca está vazia, né? Hoje eu tive uma conversa no almoço com o pessoal aqui do grupo de veterinários de Goiás, e uma das perguntas que teve lá foi assim: ô Lucas, quem que você acha que vai continuar na atividade? Assim, lá em Goiás, uma pressão gigante da agricultura tomando áreas de... Não só em Goiás, né? Em Minas também tá vindo com os dois pés. Mortes. Uma pressão grande da agricultura tomando área, quem vai continuar, né? E a minha resposta foi simples, assim. Pra mim não é tamanho. Tamanho, obviamente, quanto maior, ajuda ele a diluir algumas coisas, mas eu conheço termos muito bons. É profissionalização, sabe? Essa pra mim é a palavra. É isso aí. E a gente tem que entender, assim, cara, eu vou
eu vou ser talvez um pouquinho duro aqui, mas eu acho que a gente precisa de ser algumas vezes, né? Você vai dirigir, você precisa botar gasolina no seu carro, né? Você precisa de trocar pneu, você precisa fazer algumas coisas, né? Você quer vaca, você tem que comprar ração para ela, você tem que comprar produto de ordenha, né? Você tem que ter um software na sua fazenda. Me desculpa, cara. Assim, hoje Justamente. é muito barato. Hoje é muito barato. Nós temos, inclusive softwares gratuitos no mercado, né? Justo. Pra pagar. Então, assim, a gente às vezes fica do lado, mas é caro. Não é caro. Não é caro ter um software na fazenda, pelo benefício que ele dá. Não é difícil de mexer, é super fácil. Você consegue ter as contas. O que acontece nesse software, né? Você lançou a inseminação lá, ele te dá automático. Todo dia tá no seu telefone aqui, ó. A taxa de serviço foi tanto, a taxa de concepção foi tanto. É isso aí. Esse custa R$ 20 por mês, tem software. Instantâneo. Instantâneo, né? Instantâneo. Cara, pra mim é muito barato isso, sabe, senhor? Então, assim, é fácil de mexer, é intuitivo, então qualquer pessoa consegue mexer. Nós temos alguns softwares no mercado muito bons, com suporte técnico bom, que cobram, inclusive, os que cobram, normalmente, inclusive, cobram por vaca. Então, o cara pequeno, ele paga menos, o cara grande paga mais, né? Tudo certo. Então, assim, isso não é um empecilho mais. O cara fala pra mim que é caro no software hoje, não é caro, né? Assim, caro é que não faz benefício, né? Justamente. Então, assim, ele te traz muito benefício. Então, para mim, qualquer fazenda hoje tem que ter um softwarezinho instalado no computador pra você fazer um controle zootécnico da fazenda adequado. Assim, eu tô brincando que eu tô sendo duro, mas tô sendo realista, sabe assim? Eu acho que isso é uma realidade de quem quer continuar na atividade, né? Ah, eu fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar. Tem uma frase que eu não sei quem quer não, um desses famosos aí, coaches do nosso Brasil, sabe? Que fala assim, se você tá fazendo a mesma coisa igual há mais de 3 anos, ou de 1 ano, ou de 5 anos, provavelmente você está fazendo ela errada, né? Porque as coisas mudam. E a máquina na pecuária, na época de seu avô, ela era Era desse tamanho. Justo. hoje ela tem esse tamanho. Então, se você fizer igual o seu avô, você vai quebrar, né? É isso. A mensagem é essa, né? Assim, meu pai fazia, meu avô fazia, então eu vou fazer. Você quer quebrar? Quer, né? Então, é só você imaginar, a gente pode fazer um paralelo com qualquer outra coisa que tem na cidade, né? Pega, por exemplo, posto de gasolina. Você é de Perdões, né, sabe? Pega aí Perdões há 20 anos atrás. Quantos postos de gasolina tinha na cidade ou ao redorzinho ali? Ele tem um posto de gasolina. É, com certeza. Esse cara podia trabalhar mal, ele podia ter um frentista mal educado, ele podia ter preço de gasolina caro. Porque esse cara ganhava dinheiro e tinha uma vida muito boa. Hoje deve ter uns 10 postos ali em volta, né? Então, se ele não tiver um atendimento muito bom, se não tiver um controle financeiro dele muito bem feito, se não tiver um preço bacana, outros benefícios para o cliente, ele vai quebrar, né? Então, acho que a gente tem que entender isso. A pecuária de leite, ela está evoluindo com qualquer atividade, né? E você, como técnico, como produtor, como aluno, qualquer pessoa envolvida na atividade de leite tem que evoluir também, né? Nós temos que evoluir, senão nós ficamos para trás, né? Assim, tá toda de coisa que tá vindo aí, de inteligência artificial, e um monte de coisa, nós temos que estar aí olhando e aprender. Então, assim, eu acho que uma mensagem talvez importante de hoje, assim, se você não tem um softwarezinho ainda, vai atrás, tem um monte de informação. Quem quiser ir, procura eu, procura o Samuel depois, que a gente pode passar 5, 10 exemplos aí Certeza. que funcionam bem, você entende o que é melhor para você. Lucas, eu acho que esse momento foi marcante, como você disse agora, e eu vou tirar essa carga de você de carrasco, tá? Não é um carrasco. Você não está sendo duro, você está sendo realista. A realidade de hoje, você realmente acabou de dizer, não é a realidade mais do seu pai, né? Não é a realidade mais do seu avô. E nós estamos inseridos nesse meio muito por essa herança, né? Você, eu, vários outros que nós conhecemos. E essa herança carrega também uma grande parte, 95% dessa herança é o nosso subconsciente. Nós não queremos fazer, mas o subconsciente é herdado do avô para o pai, do pai para o filho. Os estudos hoje comprovam 95% das suas atitudes é o seu subconsciente que está te dizendo. Então, assim, só que 5% é uma força. Até tem um livro que eu acabei de ler, estou terminando de ler, uma indicação até no podcast que eu estava vendo, Joel J, baita de um cara aí que me fez estar aqui hoje pelas suas palavras, e ele disse, é possível a gente ir para a guerra, né, com 100 soldados, só que somente 5
são os caras, né, que matam a pau. São aqueles que vão dar tiro aí de 1 quilômetro e vai acertar o inimigo. Somente 5. Será que é possível a gente ganhar a guerra? Muito difícil. Então, esses 5 é o nosso, é os nossos 5% que queremos mudar. Mas os outros 95 soldados estão lá nas trincheiras, estáticos. Então, eu vejo que não é culpa, a partir que eu li esse livro, eu já estou lidando com a vida, é o seguinte, não é culpa dele, não é culpa nossa sermos o que somos. Agora, no momento que uma dor tão grande assim, que é acabar com o seu prazer, acabar com o sonho de perpetuação de um negócio que veio de avô para o pai, de pai para filho, que esses 5% tem que se transformar em 5 super-homens, né? Aí talvez dá conta de vencer a guerra. Então é propósito, cara. Tem que ter um propósito muito mais forte. E nós estamos dizendo nada mais, nada menos do que a gente não tinha há alguns anos atrás. Todo mundo hoje tem o seu celular na mão. Todo mundo hoje é possível ter esse aplicativo e inserir os dados ali, ó, depois da hora da inseminação. E outro gancho, e aí foi que realmente matou a pau há poucos dias, que é o seguinte, as pessoas falam, não tenho tempo, não tenho tempo. A desculpa não é ter tempo. Nós temos 24 horas, todo mundo tem 24 horas, o mundo tem 24 horas. O que você não tem é prioridade, você não está dando prioridade a alguns momentos, ações, no nosso caso nós estamos falando de compilar dados, armazenar dados. Isso precisa ter tempo. Faz o seguinte, atrasa a ordenha. Pode atrasar a ordenha. Atrasa a ordenha. Atrasa até o trato. Mas não deixe de colocar esse número lá dentro do sistema. Eu acredito assim que nós caminhamos, Lucas, acredito eu, para o nosso final do nosso bate-papo, para que ele não se estenda, nós tenhamos, você sabe disso, vai ter outros momentos para a gente mergulhar em outros assuntos. Mas eu acho que a mensagem está chegando aonde eu, no dia do insight, vou chamar o Lucas para a gente bater um papo. Está chegando próximo a gente concluir isso. E eu gostaria que você realmente deixasse e enfatizasse, né, o que você está sentindo agora com o volume de dados, né, que você encontrou dentro da Reagro, né, para tomar as suas decisões. O que você tinha certeza se transformou numa certeza talvez absoluta até hoje, né? Amanhã pode ser que não. Algumas incertezas já morreram e essa é uma visão macro. E essa visão micro que eu falo é por conta de propriedades, né, de menos animais, de menos informações, mas é a informação dela, está ali, ela que inseriu, ela que acompanhou, e muitas das vezes é o cara que ordenha, que insemina, que recria bezerro, que faz tudo. Então, ele sabe que num dia X teve um problema. Ele acordou mal-humorado, choveu mais ou menos, então ele sabe que aquele número é um número de interferência, né, do meio, de alguma coisa. Então, assim, resuma isso para a gente, desse essa última palavra com essa mensagem de gestão de números, não só reprodutivos, mas hoje quem fica no mercado e vai perpetuar um negócio de sucesso é que tem números nas mãos. Legal demais, né? Eu quero encerrar aqui baixinho no final, né? Falando de uma charge que eu vi há poucos dias atrás, e que ela falava assim, era uma charge do menino com o pai dele, né? O pai em cima de um cavalo, alguma coisa assim, né? Seu menino, você vai pra escola estudar, então você vai ter que trabalhar na roça, né? Se você não estudar, você vai trabalhar na roça. E a segunda etapa dessa charge é o seguinte, o pai em cima de um trator, super bacana, com GPS, com telefone, e falou pro filho dele, se você não estudar, você não vem pra roça não, né? Ou seja, a gente tem que estar preparado para ir para a roça, né? Justamente. Não existe mais agora falta de conhecimento, falta de estudo. Nós temos acesso à tecnologia, temos acesso à informação, temos acesso a tudo isso. Então, assim, eu acho que por isso pouquíssimas exceções de pessoas que não têm um smartphone, né? Assim, são raríssimos hoje em dia. Quase todo mundo tem chance de procurar qualquer coisa desse negocinho aqui, ó. E, obviamente, tomar cuidado que tem coisa boa, coisa ruim. Mas dá para ter acesso a coisas muito boas, tomar decisões, tomar atitude. Eu adoro sua fala de falta de tempo, sabe, Samuel?
eu acredito muito nisso. A gente não tem falta de tempo, nós temos falta de prioridade, né? Prioridade. Eu gosto muito de andar de bicicleta, né? De vez em quando dá umas raladas aí, que vocês já viram. Essa é uma prioridade importante que eu tenho na minha vida, no esporte. Eu faço exercício 6 vezes por semana. E a turma fala, João, você tá com tempo, hein? Tô com tempo? Justamente, isso. Mas, eu não tô com tempo, não. Tem vários dias que eu acabo precisando trabalhar esse horário que nós estamos aqui, faço o meu filho dormir, e 9h30 da noite eu saio pra fazer exercício. É isso aí. E volto enquanto o cara tá lá no Instagram, na mesma posição desde a hora que saiu. Então, Certamente. a falta de tempo é uma desculpa que... quando o cara fala pra você que não teve tempo pra fazer uma coisa sua, ele tá te dizendo assim, você não foi minha prioridade, né? É isso. Essa é da resposta, tá? Então, se você falar que você não tem tempo pra você gerir seu negócio, pra você ter o software, pra você notar a disseminação, assim, e é legal, Samuel, que assim, uma fazenda direita, ela fatura muito, cara. Vamos pegar uma fazenda que produz aí seus 600 litros por dia. Vamos pegar uma fazenda que não tá ruim, que não é muito grande, né? 600 litros por dia. Eu lei de R$3 para facilitar minha conta. Essa é uma fazenda que fatura R$1.800 por dia. Se a gente multiplicar por 30, é uma fazenda que fatura 54 mil reais por mês. Então o faturamento dessa fazenda não é pequenininho, né? Não. Sim, então esse cara gira muita coisa na mão dele. Então ele tem possibilidade de perder dinheiro e de ganhar dinheiro. Mas ele precisa de gerenciar isso. Quantos empreendimentos na cidade que você vai ir longe de roupa, longe de não sei o que lá, de sapato, que gira longe disso aí? Não, certamente. E o Certamente. cara tá gerenciando milhões, tem um computador na frente dele, tem tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter tempo para os nossos números. Então, assim, minhas duas mensagens finais aqui talvez sejam: você precisa gerenciar seu negócio e você precisa entender dos seus números. Para isso, a gente tem que ter uma análise de dados, independente do seu volume de dados, né? Isso. Porque suas vacas, você consegue analisar se botar preta ou tá vazia. Se quanto está custando a dieta de cada uma delas, né? Tá discutindo isso hoje. Pergunte para 100 produtores qual que é o preço do litro de leite dele. 90 deles vão te responder. Não sei. Não sei. Isso tem mudado, né? Você pega assim, agora vai lá na lista do top 100 e pergunta para 100 deles quanto custa o litro de leite deles. Aí o contrário, 90 vão te responder 2 e tantos, 1,80, 2,90. Correto. Sei, né? E por que eles estão ali, né? Eles são grandão, talvez por quê, né? Talvez tá aí a resposta por que eles são tão grandes, né? Não, mas eles têm o dado porque eles são grandes. Eu acho o contrário. Talvez eles são grandes porque eles têm os dados, né? Certamente. Então é isso. Agradecer muito, Samuel. Obrigado demais aí pelo espaço. Eu tô vendo aqui tem mais de 1 hora que nós estamos conversando, né? Eu nem vi o tempo passar. Fiquei à vontade demais de ser aqui. Obrigado. E de novo, parabéns pela iniciativa. Que Deus abençoe, dê muito sucesso, muito discernimento para você e muita criatividade. Pra você seguir sempre nesse caminho, trazendo gente boa para poder compartilhar as informações. Lucas, eu que tenho que agradecer muito. De novo, você colocando prioridade, né, nesse momento em contribuir. A gente sabe muito bem que tempo existe. As 24 horas estão aí. Nós precisamos identificar para cada um, né, que está nos assistindo, qual realmente é a sua prioridade para buscar uma alta performance ou para buscar o sucesso, que seja até mesmo um casamento mais sólido. E aí? Você realmente está nos finais de semana saindo com os amigos todos os finais de semana porque é interessante para jogar bolinha, ou você está dando atenção para sua família? Eu trabalho muito nos meus fechamentos com esses exemplos de família, porque você acabou de dar um exemplo. Você não vai deixar de estar com seu filho. Você executa a sua tarefa de pai, coloca ele na cama e Deus te abençoe, meu filho. E aí, você olha para você no espelho e vê que o Lucas não é gordinho, o Lucas até está bem esbelto. Não é por isso. E a gente sabe que quem começa a fazer esporte não é que vicia, é porque ele ativa o corpo. E bom, nós não vamos entrar nesse assunto, mas você está fazendo o papel de pai, está fazendo o papel de profissional, o papel de contribuir nesse momento com esse canal. Um cara com todo esse conhecimento vai ser aqui um assíduo praticante desse canal, se assim a gente tiver prioridades, né, para, de novo, contribuir. Os projetos vão crescendo, talvez a gente deixe alguma coisa de lado, como você mesmo colocou da sua vida, né? Um cara que estava no ápice e teve que repensar. Eu acho que esse é o ponto. Vamos repensar no que nós estamos fazendo.
Será que nós estamos sendo bem assistidos pelos nossos veterinários, zootecnistas e agrônomos? Eles estão olhando pelo nosso resultado, eles estão comprometidos com o nosso resultado? E, Lucas, nós ficaríamos aqui mais 1, 2, 3 horas falando sobre esse comprometimento. Por isso, nós vamos fatiar, né, os nossos momentos, uma ou outras oportunidades, mas, de novo, tendo essa pegada. As pessoas precisam olhar para as vacas, para o seu sistema. Como é possível gerir um sistema de 2 a 2.000 vacas? Será que é possível tirar algum exemplo, né, de uma fazenda de 2.000 vacas para quem tem 2? Sim, é possível. É possível porque são filosofias, são valores, né? São formas e padrões de se gerir negócios dentro da pecuária leiteira. Então, eu tenho só que te agradecer de novo por priorizar e contribuir com esse canal. O canal Pecuária Leiteira Tropical está e foi criado para levar informação de alta performance. Conseguir com que a sua fala, a minha contribuição e de outros, a gente possa atingir esse público, né? E para a gente atingir esse público mais ainda, nós precisamos que você se inscreva no canal, que você curta, né, esse nosso vídeo e todos os vídeos que nós temos. E também clique no sininho, porque a partir disso você vai conseguir receber todas as notificações na hora que a gente lançar aí um vídeo novo com essa pegada, né? Como a gente disse hoje, que é uma pegada para transformar. É para transformar. Nós falamos aqui preto no branco. É para transformação de você que quer colocar prioridade em melhorar seus resultados. E vamos dizer, quer colocar prioridade em ter mais lucro. Será que isso não é importante? Vamos colocar dessa forma. Se você falou que você estava sendo duro, vamos falar isso. Ou você quer colocar prioridade em ganhar mais ou menos dinheiro? Com certeza mais, perder menos. Então, compile seus dados. Lucas, muito obrigado. A gente vai ter outros momentos. O canal Pecuária Leiteira Tropical está aberto a você. O quadro especialistas, para mim, vai ser um sucesso a gente colocar essa informação para esse mercado e vai ser uma absorção, se assim Deus quiser, 100%. Então, aguardo você aqui em outros momentos, meu amigo. E até a próxima. Obrigado, Samuel. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Valeu. Valeu, tchau.